E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, continuando a matéria do livro 4. Então, o assunto de hoje é placas tectônicas. Essa matéria está entre as páginas 244 e 248. Então, o que acontece? Para a gente entender melhor a questão da deriva continental, ou seja, a separação que os continentes sofreram e continuam sofrendo, a gente precisa entender sobre as placas tectônicas e como que elas se movimentam e por quê, né? Então, há vários motivos, né, que isso ocorre. Então, para explicar, né, essa movimentação, criou-se a teoria, né, da expansão do assoalho oceânico, ou seja, essa teoria diz o quê? A placa tectônica, ela é o quê? Uma porção de crosta terrestre, tá? E são várias, está fragmentado em vários pedaços. E entre esses pedaços tem rachaduras em que vaza o magma dali do manto. Então essa erupção de magma, tá? Não é igual a uma erupção de um vulcão, é uma erupção pequena que vai ocorrendo lentamente ao longo do tempo esse extravasamento. E aí o que acontece? A borda de cada uma dessas placas vai crescendo aos poucos, tá? Porque vai saindo magma, ele vai solidificando e elas vão então se afastando, né? Porque elas vão crescendo nas bordas. Só que aí o que aconteceu? Vocês vão ver daqui a pouco que esse crescimento, né? Essa expansão que ocorre das placas lá embaixo do oceano, elas crescem de um lado e diminuem do outro. E isso que cria os movimentos da placa. Então, essa expansão do assoalho oceânico é o quê? É aquela parte de crosta que está embaixo do oceano, vai extravasando magma ali do manto e vai sendo resfriado na água do oceano. E aí elas vão crescendo à borda das placas tectônicas. Então, só para vocês entenderem melhor, né? Tem ali a crosta terrestre, certo? Na superfície da Terra, a litosfera, né? Que seria essa parte sólida da superfície da Terra, e a parte do manto que está logo ali em contato, né? Que vai extravasando em direção à crosta, é chamada de astenosfera. E o que acontece? Esse manto ele é constituído de rocha derretida. Só que essa parte mais próxima da crosta, ela está mais para sólida, ela é pastosa, bem pastosa. Isso faz com que as placas tenham essa capacidade de deslizar ali por cima e esse magma também ir extravasando, saindo, porque ele é fluido, tá bom? E aí o que acontece? Como eu falei, a placa, né, ela cresce de um lado e encolhe do outro. Por quê? Então, esse manto, né, essa matéria que sai do manto acende, aí ela é resfriada, tá? E isso o que? Faz a borda crescer de um lado e de outro. E aí esse extravasamento é contínuo e as placas vão crescendo nessa borda onde está extravasando o manto, tá? E aí as placas então têm a tendência de se afastarem em direções opostas, tá? E aí o que acontece? Só que se está saindo manto para fora, essa placa ela vai entrando por debaixo de outra placa de volta em direção ao manto. E aí, porque de um lado, né, essas duas placas estão encostadas e do outro, de cada uma também, ela está encostada em outras placas, então ela vai entrando uma por baixo da outra. E aí acaba que a placa ela não diminui de tamanho, né? Ela só vai crescendo de um lado e encolhendo o outro, ela vai mantendo ali mais ou menos o mesmo tamanho, tá? E aí por isso, então, que os continentes foram se afastando, tá? Então, aqui tem um desenho nessa imagem das placas tectônicas que existem aqui na Terra, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui na América do Sul tem uma placa, na América do Norte é outra,
Na África também. A Eurásia é uma grande placa ali. E vocês podem ver que tem a placa indiana, por exemplo, porque então por isso a Índia se movimentou tanto, né? Porque está sobre uma placa. A Antártica também ali uma placa gigantesca. E a Austrália também. Então por isso que os continentes se afastaram, porque cada um deles está sobre uma placa. Então, por exemplo, o continente americano, apesar de estar interligado, ali são 3 placas no total, né? De África, né? Uma grande placa e a Eurásia maior ainda. Então, por isso que os continentes foram se movimentando independentemente. E as setas vão mostrando a direção em que essas placas estão se movimentando. Então, vocês podem ver ali que a placa norte-americana tá se deslocando para a esquerda, se afastando então da placa eurasiana, que está se deslocando para a direita, tá bom? E, por exemplo, a placa sul-americana, ela faz ali uma fronteira, né, com a placa de Nazca. Então, elas se encontram ali, por isso que tem a Cordilheira dos Andes. Mas, por exemplo, a placa antártica também está se movimentando para a direita. Então, no caso, vocês podem ver ali a fronteira entre a placa sul-americana e a placa africana, elas estão se afastando também. Então, de um lado do planeta, né, a gente tem placas se movimentando para a esquerda, no caso as que estão do lado esquerdo, e as que estão do lado direito indo para o lado direito. Então a tendência delas é se afastar cada vez mais, os continentes se afastarem cada vez mais, tá? E aí então essas placas no futuro, daqui a muitos milhões de anos, poderiam se encontrar do outro lado do planeta, formando talvez um outro grande continente interligado, mas diferente da Pangeia, tá? Mas formar, por exemplo, um novo tipo de Pangeia. Mas é tanto tempo que não sei, né? Será que os humanos vão estar vivos aqui para ver isso daqui a muitos milhões de anos? Sei lá, 50, 100, 200 milhões de anos? Não sabemos ainda, né? Já está difícil passar de 2020. Então, as placas tectônicas, elas fazem 3 tipos de movimentos. Então, esses limites das placas, eles são o quê? Divergentes, eles podem ser divergentes, ou seja, divergente é que estão indo para lados opostos. Então, essas placas estão se movimentando para lados opostos. E conforme elas vão se movimentando para lados opostos, ela faz isso por quê? Porque tem um extravasamento ali de magma que vai expandindo uma placa e a outra, uma de cada lado, e elas vão crescendo naquela borda ali e vão se afastando. Os limites convergentes são aquela parte onde a placa vai diminuindo. Por quê? Uma vai entrando por debaixo da outra. Então, 2 placas se encontram, acaba que uma entra por baixo e a outra se mantém por cima. E aí, essa que entra por baixo, ela vai indo em direção ao manto e vai derretendo, virando rocha líquida de novo, tá? E a de cima, ela pode ir erguendo. Então, por exemplo, ali a Cordilheira dos Andes é um limite convergente da placa tectônica aqui da América do Sul, porque ela está em contato com outra placa. Então, a placa que está vindo do oceano está entrando, né? E a placa da América do Sul subiu. E aí isso fez o quê? O surgimento da cordilheira. Por isso que do lado oeste da América do Sul tem essa cordilheira gigantesca. E alguns outros lugares do planeta também tem isso. Quando uma placa ocorre, né? Esses limites convergentes, uma descendo e outra subindo, aqui vai subindo, vai formando cadeia de montanhas, tá bom? E os limites conservativos, ou seja, são placas que se movimentam, mas elas só se encostam, né? Elas ou não se afastam e nem se aproximam. Elas têm um deslocamento uma com a outra, porém não está se afastando nem se aproximando. Mas esse movimento aí pode gerar, por exemplo, terremotos, né? E isso, por exemplo, tem a falha lá de San Andreas, nos Estados Unidos, que é uma rachadura gigantesca, né, da crosta terrestre, e de vez em quando tem algum tipo de
movimentação lá, tá? Então é assim que, devido a esses movimentos das placas tectônicas, que os continentes se afastaram e eles continuam se movimentando. Por isso que a gente ainda tem terremotos, tem vulcões, e tudo isso a gente vai entender melhor nas próximas aulas. Que aí a gente vai entender o que são os vulcões, o que são os terremotos, o que causa, e tudo isso relacionado à questão das placas tectônicas e os movimentos dela e esse fluxo de magma, né? Porque dentro do planeta Terra é como se fosse uma grande panela de pressão, em que você tem rocha derretida muito quente, né? E essa rocha, ela então essa pressão desse calor intenso, de vez em quando tem que dar uma saída, e por isso que um vulcão de vez em quando explode, né? Tem uma erupção, e o tempo todo também tem alguns lugares ali, entre essas placas, que esse magma está extravasando também, aliviando essa pressão aí o tempo todo. Então, pessoal, por hoje é só, por essa semana. Cada vez mais a gente vai se aproximando do fim, tá bom? Daqui a gente vai ter só mais 2 aulinhas, tá? E é isso aí, a gente vai terminar então toda essa parte de Terra, né? Sobre a Terra, a placa tectônica, tudo isso, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, e como sempre a gente se vê lá no PD.